Olá, eu sou Hernani Coelho, da Gestor Finanças, e esse é o nosso programa Fora do Escritório. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Otávio Carneiro. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por ter vindo aqui conhecer o nosso programa. Prazer é todo meu. Bom, Dr. Otávio Carneiro é nada mais nada menos que um advogado trabalhista. Mas não um advogado trabalhista dos empregados, e sim dos empregadores. E por isso eu queria começar. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que começou, que essa eu já conheço. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar algumas coisas dessa nossa carreira. Na verdade, praticamente todos os advogados, quando iniciam as suas carreiras na área trabalhista, iniciam patrocinando causas dos empregados. Por quê? Porque é um lado mais fácil, porque é um lado mais simplificado da questão. Comigo não foi diferente, eu iniciei advogando para empregados e, graças a Deus, tive um sucesso considerável. Não foi minha escolha advogar para empregadores, foi uma decorrência natural dos fatos. Em determinado dia, eu recebi no meu escritório a visita de um proprietário de uma empresa e eu até fiquei indeciso quando ele adentrou ao interior do meu escritório. Eu sabia quem ele era. Pensei comigo, esse cidadão veio procurar confusão aqui. Você ganhou algumas vezes. E aí ele me perguntou, você me conhece? Eu sou fulano de tal, dono da empresa fulano de tal. Eu falei, conheço, por favor, entre, tome assento. Não tô armado. E ali nós começamos a conversar e ele me disse sucintamente, mas me disse nesse sentido. Falou, olha, eu sou o proprietário da empresa, você tem tido muitos processos contra essa empresa e com uma margem muito grande de sucesso. Eu tive vários advogados que me defenderam. E para esses advogados eu entreguei nas mãos deles todas as provas que eles pediram e acharam que era necessário para a defesa do meu interesse. Entendi. E o interessante é que mesmo eu entregando nas mãos deles todas as provas, você ainda conseguiu contornar a situação e ter êxito na reclamação trabalhista que você patrocinou. E eu fiquei indignado porque eu não tinha como mais produzir nada mais de provas a meu favor. E você conseguia ganhar. Sem contar que ele estava gastando para manter esse advogado. Exatamente. E aí ele me fez uma pergunta que me deixou espantado. Ele me disse o seguinte, olha, eu vim aqui para te perguntar uma coisa. Você quer trabalhar para mim? E eu fiquei atônito com essa indagação e disse para ele, falei, olha, se eu tivesse, nem que fosse um processo ainda em andamento, eu não poderia sequer cogitar dessa sua proposta. Por quê? Porque eu estaria diante de um fator impeditivo, claro, do Código de Ética. Mas eu não tenho mais processos. Os processos que eu tinha, eu já ganhei, já findei, meu cliente já recebeu. Então, fator impeditivo legal, eu não tenho nenhum. Resumindo, nesse dia, eu celebrei com ele um contrato e advoguei para a empresa dele por mais 15 anos, até que ele um dia desistiu do ramo de comércio e vendeu as empresas que ele tinha e foi mexer com fazenda. Mas enquanto a empresa existiu, eu advoguei para ele e ajudei a fazer a advocacia preventiva para ele. No mínimo esse cara foi esperto, né? Porque existe uma velha máxima que quem melhor cuida das galinhas é uma raposa, né? Porque a raposa sabe todos os caminhos, sabe entrar no galinheiro. Então, contratar a raposa para cuidar do galinheiro pode ser uma jogada interessante. Aí, legal, né? E é até interessante você comentar sobre isso, porque a OAB tem o Código de Ética. E o Código de Ética da OAB proíbe a propaganda, né? A mídia, essas coisas. E o único jeito das pessoas conhecerem os advogados é pelas suas causas, pelos seus atos, pelo seu trabalho, por essas entrevistas, né? Que você está dando agora pra gente. Eu já agradeço mais uma vez. E o que o senhor atribui, então, ao seu sucesso? Hoje, o sucesso do Dr. Otávio Carneiro, seu escritório, como que o senhor chegou nele? Olha só, em primeiro lugar,
voltando só um pouquinho com a relação à propaganda. O Código de Ética Profissional, o OAB, ele não proíbe a propaganda, ele apenas delimita a propaganda. Nós, os advogados, obedecendo ao que diz o Código de Ética Profissional, nós podemos apenas fazer aquela propaganda meramente informativa. O que é isso? Você pode divulgar o seu nome, a sua especialidade, o seu telefone, seu endereço, seu site, seu e-mail. Mais nada. Isso é bom pelo seguinte, Hernani, olha só. Na verdade, esta medida imposta pelo Código de Ética, ela iguala a todos os profissionais. Porque se não fosse essa medida, essa imposição legal do Código de Ética, quem tivesse um poderio aquisitivo maior contrataria uma equipe de mídia melhor e teria um material de divulgação muito melhor. E com essa imposição legal, todos nós estamos limitados. Propaganda, só aquela meramente informativa. Agora, com relação ao sucesso que, graças a Deus, nós temos tido no nosso trabalho, eu preciso dizer para você uma coisa. Não só no ramo da advocacia, mas em todo e qualquer segmento em que você oferece serviços ou produtos, a partir da hora que você oferece serviços ou produtos diferenciados, você não precisa mais correr atrás dos clientes. Os clientes literalmente correm atrás de você. E eu percebi isso quando eu constatei na minha área que existia uma necessidade até então não preenchida, que era a advocacia preventiva. Porque todo mundo se preocupava com a defensoria. Entendi. Todo mundo se preocupava em fazer a defesa. Depois que o litígio já estava instaurado. Já estava acontecendo. Exatamente. Depois que a ação já tinha sido protocolada, depois que o processo já estava em tramitação na justiça, não é? Agora, nós atentamos para o detalhe de que as empresas eram carentes de um trabalho de prevenção. O que é um trabalho de prevenção? É ensinar a empresa a agir correto e se antecipar aos problemas antes que eles nasçam. Entendi. Então, na verdade, o que você fez foi trazer uma coisa que veio lá da medicina, né? Porque enquanto o médico cuida do doente, você estava cuidando da pessoa para ela não ficar doente. Exatamente. Você fez a mesma coisa, um processo diferente. Isso é realidade no Brasil? É realidade fora do Brasil? Como é que funciona? Olha, fora você tem do notícia Brasil, disso? fora do Brasil, principalmente, a mediação, a prevenção é algo que já é constatado como absolutamente eficaz. E no nosso país agora, as empresas estão despertando para a importância da prevenção, ou seja, é se antecipar aos problemas, antes que eles aconteçam. Esse é o nosso trabalho. Tá. Você contar isso para mim, agora, pra gente, falando sobre preventivo, me faz uma dúvida, me cria uma dúvida aqui. Empresa grande ou empresa pequena? Porque para contratar um advogado, para trabalhar com preventivo, eu imagino o custo deve ser elevado. Se é elevado, eu estou falando de empresa grande. Você tem contratos com empresas grandes, né? Agora eu quero entender, isso é real? É só grande? Empresa pequena, média também pode? Como é que funciona isso? Nós temos também contrato com pequenas empresas, microempresários, empresas literalmente de fundo de quintal. Por quê? Porque, na verdade, o gasto ele é proporcional ao tamanho da empresa. Nós sempre dizemos que o que o empresário gasta com a prevenção não é um gasto, ele é um investimento. Você está investindo para não gastar lá na frente. Para não gastar mais. E, na verdade, é um trabalho acessível a todo e qualquer tamanho de empresa. Nós temos no nosso escritório empresas que são multinacionais, empresas que são de porte regional e empresas locais e bem pequenas. Por quê? Porque os problemas são iguais para todos. O resultado desse problema para a empresa pequena, ele é mais devastador do que para a grande. Claro.
Uma empresa com 3 funcionários, se um entrar na justiça, estou falando de 33% do efetivo de trabalhadores dele entrou na justiça. Uma empresa grande, 2, 3 já não repercute tanto, né? Isso a gente consegue entender legal. E lógico, né? Se a gente vai falar de preventivo, fala de dinheiro, fala de empresas grandes, fala da realidade. Hoje, Goiás, que o nosso programa foca muito Goiás, isso é uma realidade em Goiás? Ou a preventiva está mais em São Paulo, Rio, que a gente sempre acha que é onde está o polo, o ponto? Não. O empresariado goiano, de um modo geral, ele já tem despertado muito para essa questão da prevenção. Tanto é verdade que um percentual considerável das empresas com quem nós mantemos contrato de consultoria preventiva são de empresas goianas. Que legal. Então, assim, o pessoal tem despertado para esta questão que é muito importante, que é prevenir é muito mais barato do que remediar. É verdade, sem dúvida. Bom, para a gente chegar agora no momento final da nossa entrevista, já batendo um papo aqui, conversando um pouquinho sobre histórias, e o Dr. Otávio contou umas histórias aqui, principalmente a do fazendeiro, que essa eu falei, tem que perguntar, porque tem que contar para todo mundo. Pai, como é que é essa história do fazendeiro de Goiás, Mato Grosso? Nesse mundo jurídico a gente se depara com muitas situações hilárias, né? E algumas ficam assim marcadas porque foram situações inusitadas, situações que se tornaram engraçadas e por isso ficou marcado. Eu me lembro muito bem de que um empresário, um fazendeiro do Mato Grosso, respondeu aos termos de uma reclamação trabalhista em Goiás. E porque o empregado dele tinha trabalhado no Mato Grosso e em Goiás. E teve uma audiência na Vara do Trabalho de Anápolis. E discutindo sobre a possibilidade de acordo, o empresário foi muito infeliz numa colocação em audiência, porque a audiência é um ambiente muito formal, cerimonioso. E o empresário, o fazendeiro, na hora ele fez uma colocação muito infeliz. Ao mencionar uma determinada cifra do valor do acordo, ele disse, eu vou oferecer esse tanto aí como esmola. O pessoal ficou meio assustado, o juiz pegou aquele gancho. Mas isso era muito dinheiro? É mais ou menos, sei lá, dá uma ideia. Como se fosse em valores atuais, como se fosse 5 mil reais, enquanto que a reclamação discutia lá 30 mil, por exemplo. E aí ele disse, eu vou dar isso de esmola. E aí o juiz disse para ele, pode contar o dinheiro. Ele ficou sem entender, mas o juiz mandou, ele contou o dinheiro, pôs em cima da mesa, o juiz disse para o advogado da outra parte, pode pegar o dinheiro. O advogado meio sem entender, pode pegar, doutor. Ele pegou o dinheiro, e aí a hora que ele pegou o dinheiro, o juiz voltou a palavra para o fazendeiro e disse assim, então, senhor, agora vamos discutir sobre o acordo? Ele disse, não, mas eu já paguei o acordo. Eu falei, não, o senhor deu uma esmola, o senhor falou, eu ouvi, todo mundo ouviu, ele ouviu, todo mundo ouviu, o senhor deu uma esmola a gente dá. Agora vamos discutir o valor do acordo. Ou seja, por ter falado uma abobrinha, ele teve que depois negociar um outro valor e pagar, porque o juiz foi muito incisivo diante daquilo que ele tinha falado. Na hora deve dar uma vontade de rir, né? Nossa Senhora! Verdade. Não, doutor Otávio, de verdade eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui, tirar do seu escritório, para você vir aqui no fora do escritório, bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre isso, trazer a realidade, coisas que a gente está desacostumado. Nós estamos tão desacostumados que o Dr. Otávio agora, já o convidei, ele também vai ser um dos nossos blogueiros. Vai escrever pra gente, mas sempre analisando o outro lado, que é até bom para você, empresário, até mesmo pro empregado, entender como é que pensa o empregador, e isso faz parte, né? Porque o nosso site, Senhor Gestor, existe para ajudar todos, ajudar tanto empregado, empregador, microempresário, pequeno empresário, essa é a ideia. Então, de antemão, já te agradeço. Quero muito agradecer a todos que estão aí, a repercussão dos vídeos com a gente, agradecer demais aqui a Divina Quitanda. Divina Quitanda é uma padaria sensacional, vocês têm que conhecer aqui na T14, muito legal, um ambiente muito gostoso e está ajudando a gente, um dos patrocinadores nossos. E com isso, estou esperando vocês no próximo programa. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos, foi um prazer. Até mais, esse foi o Fora do Escritório.